Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 7. Você já está ligado no conteúdo, não é não? Conteúdo bem próprio do nosso cotidiano. Prof, matemática financeira. No específico, professor, cálculo da porcentagem e suas aplicações. Aplicações estas em situações diversas. Situações estas, professor, relacionadas a um aumento, a um desconto, a um lucro, a um prejuízo. Você que estava na nossa última aula percebeu que para calcular a porcentagem de um número, eu não tenho uma única forma, um único caminho. E cabe a gente escolher o mais fácil. Tem método mais fácil? Tem. Se você faltou nossa última aula, você perdeu a aplicação e a apresentação, lógico, de uma regra prática que faz com que eu calcule qualquer porcentagem de um número, de cabeça. Tá acreditando, não? Dá uma espiada lá depois, você vai ver que é super bacana, vai lhe ajudar, vai fugir, professor, daquela famosa regra de 3. Tenho certeza que se eu perguntasse para você, como é que você calcula a porcentagem de um número? Você ia dizer assim para mim, professor, regra de 3. É universal, gente. A maioria dos alunos se apegaram tanto com essa regra de 3 que acabam por esquecer que existem métodos mais práticos. Quando eu digo métodos mais práticos, professor, menos conta. Tu gosta de fazer muita conta? Gosta não. Então tem que pegar o dispositivo prático. E, professor, eu perdi a aula. Te preocupa não. Eu vou recapitular novamente com vocês. O tanto que é importante você estar sabendo isso, até para o teu dia a dia. Tu sai na rua, aí tu vê uma mercadoria lá, professor, um celular novo, uma roupa nova, vai pagar no monte, à vista, no cash. Tu quer desconto, não quer? Já está até na vitrine lá, professor, do shops, lá da vida, tá lá, 10% de desconto. Ou então o cara quer ser chique, ele bota assim, 10% off, que é para dizer que é americano. Já viu essas propagandas? Mais ou menos desse jeito. Mas, prof, dá muito trabalho? Estava na aula passada, não? Vem cá, deixa eu te explicar como é que a gente faz o cálculo de qualquer porcentagem, de cabeça. E se necessitar cálculo é coisa muito pequena. Olha aí na telinha de vocês o que é que a gente vai estar trabalhando hoje. Porcentagens e aplicações, já dei até o spoiler de início, só que a gente vai fazer uma revisão. Por isso que eu disse que você não se preocupasse. Você já sabe como é que funciona a sistemática dessa aula, senão eu vou te explicar de novo. Como essa aula nossa é a não presencial, que é aquela que você vai buscar o videozinho da nossa aula, qual é a orientação que a gente passa para você? Na hora que a gente chegar nas atividades, o que você faz? Você vai lá e dá o pause. Tenta fazer sozinho. Terminou de fazer? Aperta o play e verifica o nosso desenvolvimento aqui para ver se você fez tudo certinho. Professor, não está se sentindo seguro ainda? Não tem importância não. Vai acompanhando. Na hora que você se sentir seguro para fazer sozinho, aperta o pause, tenta fazer, aperta o play e verifica se acertou. Pode ser? Vem cá, deixa eu te lembrar tudo que a gente já discutiu desse conteúdo, professor. Porcentagens. Quando eu falo de porcentagem, professor, eu tenho uma gama de possibilidades para situações problemas. Situações problemas acadêmicas, ou seja, cai na prova, ou professor no meu dia a dia. Eu tenho certeza que você já viu alguma reportagem que chega toda hora no teu Zap, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo Twitter. Vem alguma porcentagem para calcular. Até ano passado, toda hora nas redes sociais ou nos meios de comunicação, chegava notícia daquele tal Covid, que graças a Deus já até é longe. Professor, é tantos por cento de casos de Covid. Agora a gente estava brigando, era tantos por cento de vacinado, não é? E a gente está em ano eleitoral. E, professor, pesquisa de intenção de voto, é só o que vai ter. Tantos por cento, eu tenho certeza que já viu. Tem um candidato A, tem um candidato B. Aí o candidato A tem tantos por cento, o candidato B tem tantos por cento, professor. Será que essas pesquisas estão certas mesmo? Cabe a você analisar a aula e você vai entendendo direitinho o que é fake news e o que não é. Você vai criando o teu senso crítico, porque chega a reportagem. Vocês sabem que muitas dessas reportagens às vezes são compradas, né? Então fica difícil da gente saber que informação é verdadeira. Mas eu aprendendo a calcular, professor, não tem como dar aquela porcentagem não, professor. Não tem nem tanto eleitor naquela cidade, como é que vai dar aquele porcento para aquele candidato? Cabe a você analisar. Prof, toda porcentagem é fração. Toda porcentagem é um pedaço ou parte de algo maior. Mas eu quero saber se você lembra ainda do dispositivo prático. Por quê, professor? Porque é prático, professor, é mais fácil. Vou perder meu tempo fazendo conta? Olha só o que é que eu quero que tu aprenda só.
dá teus pulos. Alguém já mandou, menino, dá teus pulos? Eu acho que era daqui, ó, escutaram eu falando na aula, inventaram essa expressão, tô brincando. Como é que eu calculo 10% de qualquer coisa? Tem que fazer conta? Não. Tu dá teus pulos. Como assim, professor? Não entendi, foi nada. Gente, esse pulo que a gente coloca é porque fica mais lúdico. Se eu falar desloca a tua vírgula tantas casas decimais, eu me usei de uma linguagem técnica aqui, tu vai dizer, não, professor, não entendi não. Se eu falar dá teu pulo, tu entende. Prof, cria um valor para mim, professor, um valor qualquer, para a gente entender. Imagine você que eu vou comprar uma mercadoria, que eu vou comprar um celular, que eu vou comprar um smartphone, professor, tá chegando a Black Fraud aí. Tu vai saber se o desconto é desconto mesmo. Prof, vou comprar um celulite. Professor, o celular tá custando para mim, vou botar aqui, professor. Vamos ver, tá de promoção, não sei nem quanto é que tá um celular mais agora. Está um 1.500, um celular mais ou menos? Mais ou menos, vou botar 1.500. 1.500, não sei quanto é que tá não. Prof, eu vou comprar à vista, meu amigo, na bala, na agulha. Quando eu compro à vista, normalmente a pessoa te oferta 10% de desconto. Como é que tu vai saber quanto de desconto tu vai ganhar? Dá um pulo, professor. Como assim? Tu vai pular com a vírgula, professor, uma vez para a esquerda. Me explica esse negócio direito, professor. Se eu pegar aqui, professor, o 1.500, a vírgula dele está aqui. Deixa eu anotar de novo ele aqui. 1.500, a vírgula dele está aqui. Você não precisa nem riscar, não. Você visualize essa vírgula pulando aí. Mas eu vou riscar para tu visualizar. Olha onde está a vírgula. Coloca a canetinha em cima da vírgula. Um pulo, ó. Um pulo, professor. Que número ficou, professor? 150, professor. Pronto. Eu acabei de achar 10% desse valor. 10% desse valor é R$150. Você achou muito difícil dar um pulo? Mas nesse pulo normal aí não, gente. Pulo com a vírgula. Professor, e se eu quiser achar 1%, professor? Tu dá 2 pulos. 2, professor. E vê onde foi que a vírgula parou. Conta comigo, de novo, ó. 1, 2. A vírgula parou aqui. Que número ficou? Professor, quando eu dei 2 pulos, professor, o valor que ficou foi 15. Então, eu já sei calcular 1% do 1.500, dá 15. Tá, professor? De boa. Se eu dou um pulo, o valor que ficou do 1.500, professor, foi 150. Se eu dei 2 pulos, o valor que ficou foi 15. Professor, pois espera aí. Se fosse R$250, o senhor quer 10%. Um pulo, imagina a vírgula aí, imagina o 250, imagina lá, ó, um pulinho, professor, dá 25. 10% de 250 é 25. Espera aí, professor, e se for 1%? 2 pulos. 1, 2. Professor, vai ficar 2,5. 2,50, professor. Bacana. E as outras porcentagens? Vamos pegar outro valor. Professor, pega um valor menorzinho para ver. Dá certo também? R$28. R$28. Eu quero 10% de R$28. Um pulo. Professor, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 8. 2,80. Professor, eu quero 1% de R$28. 1, 2. Vai ficar 0,28. 28 centavos, professor. Dá para calcular 10% e 1% dando os nossos pulos. Prof, e as outras porcentagens? É consequência dessas aí. Como assim, professor? Eu tenho que imaginar a seguinte situação. Aquela primeira definição que nós demos para vocês de porcentagem. Toda porcentagem é parte. Toda porcentagem, professor, representa um pedaço de alguma coisa. Então, bote aí na sua cabecinha. Qualquer porcentagem eu posso obter juntando partes ou subtraindo partes. Se vocês estivessem presencialmente comigo, eu ia pedir que vocês colocassem no chat ali um valor para vocês verificarem que dá para fazer somente analisando a regrinha dos pulos. Então, nós já descobrimos, professor, que 10%, professor, qual era o valor mesmo que eu coloquei? Vou botar de novo aqui. Era 1.500, né, professor? O valor que a gente considerou agora há pouco. Nós já descobrimos que 10%, professor, do 1.500, nós demos um pulo
encontramos R$150. Nós já verificamos, professor, que 1% nós demos 2 pulos e encontramos que 1% era R$15. Tá, de boa, tranquilo, professor, daquele valor. E se eu perguntasse para você, eu quero saber 5% daquele valor, professor. Eu quero saber 15% daquele valor, professor. Eu quero saber... Opa, já estava passando aqui. Deixa eu ver outra porcentagem. Prof, tipo, coloca para mim aí 20%. Vou colocar 20 não, 18%. 18%, para ficar um quebradinho aqui. Tá, professor, vamos lá. Como é que o senhor vai calcular? Eu tenho processo fracionário, eu tenho regra de 3, ou eu posso simplesmente raciocinar um pouquinho. Primeiramente, você já entendeu como calcular 10%, você já entendeu como calcular 1%. Se você já sabe calcular essas duas porcentagens, a partir delas, você tem como chegar naquelas de lá. Como assim, professor? Como é que eu faço para achar 5%, professor? É só você entender que o 5% ele representa alguma coisa ou do 10% ou do 1%. Eu posso dizer, simplesmente, que 5% é a metade do 10%. Ou eu posso dizer que 5% são 5 pedaços de 1%. Eu que escolho. Professor, 5% é metade. Metade é fácil de achar, não é? Se nós encontramos que 10% está lá, professor, deu 150, 5% tem que ser a metade de 150. Você concorda comigo? Quanto que é a metade de 150? 75. Então, o cara perguntava para ti, mano, quanto que é 5% de 1.500? Aí tu, sei lá, cara, pensa comigo, acho 10%, 150. A metade do 10% é o 5% de 75. Foi, acabou. Prof, como que eu faço, então, para calcular 15%? Professor, 15%, a ideia das partes. 15%, professor, é um pedaço de 10% mais um pedaço de 5%, professor. Ou seja, eu acho 10% e somo com 5%. Professor, quanto que é 10%? Professor, 10% é 150. Quanto que é 5%? Está bem em cima, professor. Bem aí, ó, 75. Então, vai ser 150 para somar com 75. Prof, sabe quanto é que vai dar? 150 com 75 dá R$225, ou seja, 15% de 1.500 dá R$225. Espera aí, professor. Ao invés de nós trabalharmos com muitas multiplicações, eu estou querendo que vocês entendam que vocês conseguem chegar em qualquer porcentagem simplesmente, somente com soma ou com subtração. O caso do 20% que vocês estão visualizando aí, eu vou seguir o mesmo raciocínio. 20%, eu juntar que partes? Professor, 2 pedaços de 10%. Eu posso dizer que o 20%, deixa eu trocar a cor da caneta. Professor, 20% seria 10% mais 10%. Concorda comigo? 10%, professor, eu sei que é 150. 10% de novo, eu sei que é 150. Logo, 20% vai ser quanto, professor? 300. E, professor, só somar. Somar eu sei, somar de boa. Prof, agora aquele último é mais difícil, não é? Mais ou menos. Tanto você pode pensar em juntar partes, como você pode pensar em subtrair partes. 20% não foi fácil de vocês acharem ali? Foi, porque 20% eu pensava no 10%. O 18% ele está bem pertinho do 20%, não está? Só que eu quero 18, professor. 18 é menor do que 20%. Mas eu posso pensar assim, 18% é a mesma coisa que 20% tirando 2%. 20% tirando 2%, professor, dá 18%, concorda comigo? Ah, é, professor, e 20%
O senhor acabou de calcular, ó, vincular, professor, dá 300, ó. Foi o último que o senhor calculou. Prof, não sei calcular 2%, não. Sabe sim, senhor, sabe sim, senhora. Você não achou 1%? Aqui, ó. Você não achou 1%? O que seria 2%? Pensa aí um pouquinho. 2% é 1% mais 1%. Professor, então 2% é 15 mais 15? Dá 30, professor. É mesmo. Então, se o 300 é o 20%, o 2% é 30, se eu subtrair o 20% do 2%, nós encontramos o 18%. Ou seja, quanto que dá 300 menos 30? 270. E aí vai. Eu posso encontrar qualquer porcentagem juntando ou subtraindo. Existem outras porcentagens que não se faz necessária a regra do pulo, mas são tão fáceis quanto. Eu acho que até mais fáceis. Que porcentagens são essas, professor? Eu estou falando do 50%. Eu estou falando do 50% e do 25%, professor. Essas duas aqui, eu também não preciso recorrer a cálculos mirabolantes. Por quê? Eu entender que 50%, professor, é a metade do valor, professor. Então, se eu te perguntasse quanto que é 50% de 1.500? É a metade de 1.500. Seria 750. Ah, professor, de boa, tranquilo. E o que seria 25%? Metade da metade. Como assim, professor? Se você sabe achar os 50%, você obrigatoriamente sabe achar o 25%. Por quê? Prof, 25% é a metade de 50%. Então, se eu chego no 50% fazendo a metade, eu calculo a metade de novo e chego no 25%. Eu até disse que vocês aprendessem assim. 50% é metade e 25% é metade da metade. É só você pensar assim, você calcula a metade e do resultado você calcula a metade de novo. E você vai achar o 25%. Por que eu cheguei nesse detalhe? Olha a situação problema cotidiana. Mega hiper promoção, Black Friday para ti aí, ó. Agora tudo com 25% de desconto. Opa, eu gosto de desconto. Quando ele é real, não é Black Fraud, é bom. Ele disse que eu tenho aquela camisa lá, ó, mega hiper linda. Ó, fiquei até com vontade de comprar, tá no preço. Tá no preço, R$ 88,00. Camisa manga longa, bonita a bicha lá, ó. Achei bacana. 88 vai ser mais barato. Tem o quê, professor? Tem desconto. Então, como é que eu vou fazer aqui, professor, para saber quanto que eu vou pagar nessa camisa? Como é que eu vou fazer, professor, para saber quanto que vai ser o desconto que eu vou receber? Vamos calcular. Ele disse aqui na camisa, você tem um desconto, professor, de 25%. Esse 25% eu vou calcular em cima de quem, professor? O valor original da camisa. Então, vamos calcular esse desconto. É 25% de 88. Aí você pensa que você vai precisar fazer conta. Não. 25%, meus amores, é metade da metade. Como assim, professor? Esse valor que você está visualizando aqui, professor, ele representa o valor original. Ele é o 100%. Se eu perguntasse para você, quanto é que você acha que vale os 50%? Por que o senhor está perguntando isso? Porque se eu sei os 50%, eu obrigatoriamente sei o 25%. E nem precisa eu riscar, eu queria que vocês pensassem de cabeça. 50% não é a metade? É, teacher, é a metade. Então, 88, metade de 88 é? Olha aí, professor, é 44. E a metade de 44 é? Professor, acabamos de achar o desconto. O desconto, professor, é de R$ 22,00, professor. O desconto é de R$ 22,00. Precisou de muita conta? Você viu que eu risquei aí um montão de coisa aí, mas você percebeu que dava para você fazer na cabeça. Você imaginava a imagem lá do 88. Você fazia a metade, dá 44. Já cheguei no 50%.
fazer a metade de novo do 44, 22. Professor, achei Rapidex, não é verdade? E, professor, e quanto que eu vou pagar? Esse cara aqui, professor, é o que você ganhou de desconto. E o valor pago, professor? Qual é o valor pago nessa camisa? Professor, o senhor vai pegar o 88 menos o desconto de 22, você vai pagar na camisa R$ 66. Resolver uma situação, problema que pode estar presente no teu cotidiano ou na tua prova. Entendeu mais ou menos? Vamos comprar outra coisa? Hoje é dia de compras, vamos lá. Vou comprar essa bolsa aqui, professor, para minha crush. E aí? Quanto é a bolsa acolá? 400 conto. Eita, bolsa cara, professor. Não é de couro não, viu? É que é caro mesmo. Pense, cor de mulher, bicho caro. Rapaz, 400 conto. Naquele negócio, que é pedaço lá de plástico. E é plástico essas bolsas aí. Porque se for de couro, meu amigo, tu pensa aí, bota um na frente desse 400 aí para tu ver. E olha lá, se não for mais. E o desconto ainda foi menor. Olha só. De quanto foi o desconto agora, professor? 15%. A minha pergunta para ti é a seguinte. Tu vai dar essa bolsa aí para tua crush. Quanto é que tu vai pagar na bolsa? Professor, vamos ver primeiro o desconto aqui. De quanto foi o desconto? Prof, desconto de 15%, professor. Vamos calcular quanto que é 15% de 400, professor. Quanto que é? Prof, como é que eu quero que vocês pensem aqui? Eu preciso fazer contas? Eu até posso fazer o processo fracionário, mas você sabia que você consegue achar esse 15% de cabeça rapidinho? Pensa comigo. Se eu já entendi que toda porcentagem é parte de alguma coisa, eu posso dizer que este 15% aqui, professor, nós podemos encontrá-lo a partir de duas partes. Eu posso dizer que o 15% é um pedaço de 10% mais um pedaço de 5%. E eu acho que você que está acompanhando a aula direitinho já entendeu que 10%, professor, tem uma regra prática. Dá teus pulos. Quantos? Um pulinho. O valor lá não é 400, professor? A vírgula dele está aqui. Se eu der um pulinho, ó, que número ficou, professor? 40. Então, professor, eu já sei que 10% desse valor é 40. Se eu sei achar 10%, eu sei achar 5%. Por quê? Porque 5% tem que ser a metade de 40. Quanto que é a metade de 40? 20. Ah, professor, então na nossa situação, se nós somarmos 10% com 5%, nós temos o 15%, que vai ser 40 mais 20, 60. Professor, acabamos de encontrar o desconto que nós teremos nessa bolsa. O desconto que nós teremos nesta bolsa, professor, vai ser exatamente, professor, R$60. E o valor pago, professor, ali é o desconto. Ganhei um desconto de R$60. Professor, a bolsa era 400, tirando o desconto que o senhor ganhou. Professor, o senhor vai pagar na bolsa somente nada, ainda está caro, viu? R$340. O que é que vocês acharam? Deu para fazer? Ah, professor, então questões de desconto eu posso usar a regra prática? Você pode usar a regra prática em qualquer situação. Essas duas que eu coloquei para vocês foram de descontos. Vamos tentar algumas de aumento? Você vai ver que o raciocínio é o mesmo. Se eu dissesse para você, professor, que está tudo caro, não é? Coisa que aumentou, pai do céu, foi carro. Por que, professor, que aumentou tanto? Não só pela questão do dólar, gente, porque tudo que é produto industrializado, ele é dolarizado. Mas nosso país adora o imposto. E um deles, que reflete diretamente, professor, no preço dos veículos, é o famoso IPI. Que teve uma época que o presidente, eu não sei qual foi, ele retirou o IPI por um tempo. Aí os carros ficaram super baratos, os carros novos, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, hoje, o carro
Veja só, você está vendo esse carro bonitinho aí? Esse carro o cara bota lá, professor, 78 mil. Você vai dizer, professor, isso aí não é barato. Mas ele não é esse valor não, professor. Por quê? Porque ele vai sofrer um aumento, professor, no imposto. E vai passar a custar quanto? Vixe, professor, vai ser mais caro do que isso? Vai. Agora ele vai aumentar, professor. O carro aqui vai sofrer um aumento de 25%. Professor, agora que aumento, eu posso fazer aquele mesmo processo, metade da metade? Pode. Metade da metade. Então, ou eu me utilizo do processo prático, ou eu uso o processo fracionário, ou eu corro para a regra de 3. Na regra de 3, o valor ia dar grande. Professor, toda vez que eu precisar calcular 25%, é só eu lembrar. Metade, aí você pensa, metade dos 78 mil dá metade. Como assim? Se eu calcular a primeira metade, a metade de 78 mil vai dar 35, vai dar 39 mil, professor. Da metade, agora eu calculo a metade de 39 mil, professor. Sabe quanto é que vai dar? Vai dar 15 mil com 4.500, vai dar 19.500, professor. Eu fiz de cabeça aqui rápido, não me senti muito seguro. Deixa eu pegar aqui um artefato tecnológico que ninguém tem. Só quem assiste as aulas do canal Educação, só para ter certeza mesmo, que eu fiz de cabeça, vai, que eu erro aqui, e fica feio aí na telinha. 78 mil dividido por 2, 39 mil dividido por 2. Rapaz, acertei, rapaz, tá certo, mas olha, 19.500. Professor, o que é isso aqui, professor? Isso aqui é o seu, eu ia falar desconto, aqui não é mais desconto, professor. Aqui é o nosso aumento. Aumento, professor. Caraca, professor, e quanto é que vai ficar o carro agora? O carro era 78 mil, mais o teu aumento de IPI, que é 19.500. Sabe quanto é que tu vai pagar nesse carro, professor? 0,0005, 9 com 8, 17, sobe 1. Prof, sério? Seríssimo, meus queridos. O valor do carro com aumento de IPI é R$ 97.500. Mas não se engane, ele vai te dar sem tapete, sem protetor do motor. Aí quando ele for te dar o resto dos acessórios, tudinho, ele vai para uns 120 mil. Professor, tá isso tudo? Tá. Por quê, professor? Inflação. Essa questão toda aí é questão política, professor. Esses políticos aí, meu amigo, que deve ganhar alguma coisa, porque é só nas costas da população. Tá tudo caro, professor. Comida, então, nem se fala. Tá inflacionada. Quando eu falo de inflação, professor, eu estou falando de porcentagem. Seriam também, professores, aumentos e aumentos em cima dos produtos industrializados. Prof, me dá outro exemplo. Sabe o que aumenta toda hora? Tem um tal de umas bandeiras, professor. Bandeira amarela, eu pensei que era a bandeira do Brasil. É não, toda hora tem uma bandeira aí. Já aumentou a conta de luz? Eu não sei, porque lá eu estava vendo uma pesquisa que diz que os reservatórios estão tudo cheio. E ele disse que cobra uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha. Quando está a bandeira vermelha, meu amigo, diz que a conta de luz vai lá para cima, porque ele vai aplicar um aumento. Mas lá o reservatório está cheio, não estou entendendo esse negócio aí. Vão cobrar até a gente. Tem gente que está botando essas placas solar aí, diz que agora vão cobrar pelas placas solar também, imposto. Diz que o cabo tem até o final do ano para quem quiser botar a placa solar. Se botar depois do final do ano, você vai pagar pelo sol. Vai, viu? Se prepare que você vai pagar para ter luz do sol. Mas tudo bem. R$ 240. Professor, minha conta deu isso aí. Só que como os reservatórios estão baixos, o cara disse que vai ter aumento, professor. De 18%, professor, que é a tal da bandeira vermelha. Quanto é que vai passar a custar a tua conta de luz? Tipo assim, professor, esta conta está custando R$ 240, ela vai sofrer um aumento, professor, de 18%, professor.
Ela vai sofrer um aumento de 18%. Quanto é que ela vai passar a custar? Nós temos que calcular, professor. 18% de 240. Tá, professor, como é que eu calculo isso aí pela regra prática? Ou eu junto partes, ou eu subtraio. Eu acho que eu já até utilizei esse 18% quando a gente estava recordando o processo prático. Prof, esse aqui nós encontramos pela diferença, professor. Eu posso dizer que 18% é nós pensarmos 20% menos. Não é verdade? Vê se você já conseguiu pegar a manha da coisa aí. 240 é o valor original lá. Se eu perguntasse para você quanto que é 10% daquele valor, você já aprendeu quantos pulos são? 10% é um pulo. Então, olha lá a vírgula do 240, dá um pulo para a esquerda. Professor, 10% vai dar 24. Memoriza. Se 10% é 24, se 10% desse valor é 24, 20% é quanto? 24 mais 24. Professor, 20% é 48. Vamos agora para o 2%. Professor, para nós acharmos 2%, nós damos quantos pulos? Desculpa, 2%, 1%. 2% é depois. Vamos achar 1%. Para nós acharmos 1%, nós damos 2 pulos naquele valor lá, com a vírgula, para a esquerda. 240, vai lá, imagina, 1, 2. Professor, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 4. Vai dar R$ 2,40. 1% é R$ 2,40. Se 1% é R$ 2,40, 2% são duas partes de 1%. É R$ 2,40 mais R$ 2,40. Professor, dá R$ 4,80. Então, se eu pegar 48 e tirar o 4,80, que é o 2%, nós vamos ter exatamente R$ 43,20. Isso aqui vai ser o aumento. Professor Lapada, professor, ó. Nós vamos ter um aumento de R$ 43,20, ó. Quanto que vai passar a custar a tua conta? Professor, a conta que era 240. Então, vai ficar 240 para somar, professor, com o aumento que foi de R$ 43,20, 0,238. Professor, a conta vai para R$ 283,20. Aumentou um tiquinho, né, professor? Faz falta esses 43,20 aí. Dá uns 4 dias de pão, meu amigo, para tomar café de noite, ó. Faz falta. Prof, vocês entenderam o processo aí? Prof, eu continuo preferindo a regra de 3, não quero que vocês mudem o processo, não. Eu quero dizer a vocês que seja o seguinte, independente do problema que eu venha a tentar resolver, eu gostaria que vocês tentassem fazer de cabeça. Se você não conseguir fazer de cabeça, aí sim você vai pegar uma folha para tentar fazer. Por quê? Na maior parte dessas avaliações, principalmente vocês que estão finalizando o ensino médio, já vão estar fazendo vestibular, já vão estar fazendo Enem. Uma das coisas mais importantes é você saber organizar o seu tempo. Como assim, professor? Eu tenho um tempo para começar e finalizar a minha prova. Então, se eu gasto muito tempo em uma questão, é capaz de eu não terminar a minha avaliação. Então, quanto mais tempo eu conseguir economizar, melhor. Então, se eu tenho um dispositivo prático que faz com que eu economize tempo, que faz com que eu chegue mais rápido ao resultado, por que não? Vamos treinar mais um pouquinho? Prof, vamos para outras situações, problemas. Estamos em ano de Copa, professor. Todo mundo compra TV nova. Mais ou menos, professor. Estou liso, não vou comprar, não. Prof, aqui ele disse para mim que uma TV de LED custa... Essa tá barata, deve ser lá da Black Friday. Diz que a TV deve ser pequena, professor. Nesse preço aí, deve ser de 14 polegadas. É R$ 1.040. Ele diz que essa TV pode ser vendida em 3 prestações iguais e, caso você opte em comprar à vista no monte, olha o que é que ele disse que vai te dar. Um desconto de 15%.
A pergunta, quanto que você vai pagar na TV? À vista. Será que você já consegue usar o raciocínio que nós apresentamos para não ter que recorrer a uma calculadora, para não ter que recorrer a um cálculo algébrico? Eu acredito que sim. Vamos descobrir o valor dessa TV? Professor, TV era R$ 1.040. Você disse, professor, que tem um desconto, professor, de 15%, caso você opte em comprar, professor, à vista. E foi justamente isso que ele falou para a gente. Então, o meu trabalho aqui, professor, é calcular esse desconto, 15% de R$ 1.040. Aí você vai ficar, professor, vai dar trabalho, vai dar conta, vai dar nada. Por quê? Porque nós aprendemos, professor, que para achar um 15%, é só eu entender que 15% é juntar uma parte de 10% com uma parte de 5%. E as duas, professor, dá de o senhor fazer de cabeça. Tipo, se eu pegar este 1.040, professor, e der um pulinho com a vírgula aqui, que número eu vou ficar? 104. E eu aprendi que quando eu dou um pulo com a vírgula, o número que fica é o 10%. Então, professor, 10% eu já sei que é 104. Tá, professor, aí tudo bem. O senhor deu um pulinho e achou o seu 10%, 104. E os 5% eu dou quantos pulos? Nenhum. Pulo é só para o 10% e para o 1%. Ô, professor, e os 5%? Gente, se eu sei o 10%, eu sei o 5%. 5% tem que ser obrigatoriamente a metade do 10%. Você não sabe que o 10% é 104? Quanto que é a metade de R$ 104, prof? 52 conto. Se eu juntar esses dois valores, a gente vai ter o quê? O 15%. Prof, 104 mais 52 dá R$ 156. O que é que eu acabei de achar? O desconto à vista. Então, caso eu opte em realizar o pagamento à vista, eu já sei que eu ganhei um desconto de 156. Qual que é o valor à vista, professor, da TV? Que foi essa a pergunta. O valor? Prof, você vai pegar 1.040, que é o valor da TV, menos 156, que é o seu desconto. Prof, subtrai, 0 de 6 não dá, pede emprestado, 10 menos 6, 4. Professor, aquele 4 emprestou, ficou 3, que também vai pedir emprestado do 0 que não tem. Eita, professor, pede do 1 emprestado lá. 1 vai emprestar para o 0 que vai ficar 10, este 10 empresta para o 3, 13 menos 5, 8. 9 menos 1, 8 de novo, professor, e 1 não tem mais. Prof, a TV, à vista, professor, vai estar custando R$ 884. Está no preço, professor, está no preço. Está no preço. Se a TV for mais ou menos, for de um tamanho razoável, ela está no preço. Vocês entenderam como foi que nós fizemos? Professor, mas dava para fazer por outro caminho? Dava. Professor, mas eu achei que o senhor riscou demais. Eu risquei para mostrar o processo. Mas eu queria que vocês chegassem somente naquela subtração. Vê se tu raciocina comigo. Vocês acham que vocês conseguiam chegar naquele 156 sem riscar? Eu acredito que sim. Por quê? Se você pega o valor, dá um pulo, tu não conseguiu chegar no 104? Metade de 104, 52, somou de cabeça 156. Eu ia pegar a minha folha só para subtrair 1.040 de 156 e chegar no valor lá da TV. Certinho? Eu acho que vocês entenderam. Prof, deixa eu ver lá. 1.040 menos 156. Professor, tinha um jeito de calcular direto? Até tinha. Até tinha, professor. Só que, professor, a gente vai deixar para outro momento. Está acabando a nossa aula, mas deixa eu ver se dá de fazer mais uma. Ou pelo menos a gente lê e passar a noção para vocês. Ele disse para mim aqui, ó, que a faxineira da minha escola, professor, ela tem um salário de 1.100. Mas
ela não recebe integralmente esta quantia do seu salário, são descontados 8% a Previdência Social, que é para quando ela se aposentar, é imposto, né, professor? Não deixa de ser um tipo de imposto. E 12%, professor, para o plano de saúde. A pergunta, ele quer saber quanto que essa faxineira recebe depois que tira esses descontos, ou seja, depois que arranca 8% para a Previdência Social, depois que arranca 12% para o plano de saúde. Eu já posso até pensar assim, professor, quantos por cento do salário dela são descontados? Professor, é 8% para a Previdência Social, 12% para o plano de saúde. Professor, são descontados, professor, 20%, professor. Total de... E, professor, como é que eu faço aqui? Cara, vê quanto que foi descontado. Você não encontrou aqui, professor, que deu 20%? Foi. Calcula 20% daquele valor. Será que a gente consegue achar de cabeça? Quanto que é 10% desse valor? Dá um pulo. 10% de 1.100, professor. Prof, 10% desse valor é um pulo, ó. Que número deu, professor? Tá, professor, mas lá deu 20. Gente, se eu sei 10%, eu sei 20, professor. Se 10% é 110, 20%, professor, vai ser 220, que é o dobro. Prof, isso aqui são descontos, professor, que acontecem em cima do salário da faxineira. Qual que é o salário líquido dela? O que é salário líquido mesmo, professor? É o que você recebe após os descontos. Professor, é só o senhor pegar o 1.100 menos o 220. Prof, o salário dela vai ser 880 reais. Caramba, professor, deu tempo ainda? Estourou o nosso tempo. Pegou a ideia? Treinar, treinar, treinar. A gente vai ficando por aqui, desejando aquele boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Bom fim de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.